Bosques, lagos e gramados. Um cenário perfeito para um internato. Se o local não escondesse um terrível segredo, os alunos são clones. Esse é o enredo da obra Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Tema do direito e literatura de hoje. Participam dessa conversa Roberta Magalhães Gubert, professora do curso de Direito da Unicinos, e Márcia Ivana Lima e Silva, professora do programa de pós-graduação em Letras da URGS. Fique com a gente. Começa agora Direito e Literatura. Olá! No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a obra Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. O livro foi lançado em 2005 e adaptado para o cinema em 2011. Ele gira em torno de 3 personagens que são clones, criados para doar órgãos. Ao longo do enredo, o autor destaca alguns temas como perdas e solidão. Para essa conversa, recebemos Roberta Magalhães Gubert, professor do curso de Direito da Unicinos, e Márcia Ivana Lima e Silva, professora do programa de pós-graduação em Letras da URGS. Márcia Ivana, eu já falei um pouco do que trata o livro, mas podes dar uma palha do enredo desse livro famoso aí do A Ishiguro. história é contada pela Cat, né? Uma história contada em primeira pessoa. Ela é protagonista junto com 2 amigos e ela se cria com esses 2 amigos no internato, mas eles não sabem de pronto que são clones e tampouco a finalidade de terem sido clonados, né? Isso é algo que a gente fica sabendo no decorrer da narrativa, que não só eles são clones, como eles são criados para serem doadores de órgãos. E isso é, na verdade, uma condição da qual eles não podem fugir, eles podem, no máximo, adiar. Só que a gente fica sabendo, no decorrer do texto, de que, na verdade, esse adiamento ele é falacioso, porque eles não têm como fugir do fato de serem doadores de órgãos. Normalmente, eles resistem até a 3ª doação, mas morrem, né? E morrem sempre jovens, porque também os órgãos têm que estar jovens. Então, na verdade, o romance, eu já aponto aqui algumas críticas, né, algumas interpretações que a gente pode fazer. Eu acho que o romance trata dessa ideia de que vai se buscar a juventude e a imortalidade a qualquer custo, né? E para isso a sociedade cria cidadãos de categoria B, que serviriam a esse propósito dos cidadãos de categoria A de serem imortais. E ainda por cima no romance é com aval do Estado, né? É o Estado que organiza isso, organiza o internato, organiza a vida deles, né? O tema não é novo, né, Roberta? Claro, esse tema já foi abordado em filmes, em livros, enfim, que é um certo modo também do objeto, da coisificação. O escravo era um objeto também, e para o bem-estar do seu amo e senhor. Bom, não se fazia doação de órgãos porque não havia tecnologia ainda, mas por certo haveria, né? Esse tema... Havia ama de leite, né? Já havia ama de leite, claro. Em realidade a temática ela não é nova e, na verdade, e ela não surpreende na medida em que o século XX foi um século repleto de experiências onde os governos e os estados promoveram essas estruturas sociais aonde realmente as pessoas seriam categorizadas, né, em cidadãos de classe A, B e C, enfim, que em função dessa condição receberiam tratamentos diferentes. Né? Então, não é tão ficção assim. Não, né? Nesse aspecto não é tão ficção. E não só por essa questão das estruturas e da ideia de que é possível categorizar o ser humano em diferentes classes, mas também pela própria questão da bioética, né? Da discussão dos limites da ciência, dos limites da pesquisa científica,
e dos tratamentos que podem ser desenvolvidos. Então, acho que em termos de direito, a obra pode ser discutida nesses dois planos, né? Por um lado, a questão da bioética e de que forma o direito pode tentar se aproximar, normatizar e, eventualmente, contribuir para... Ou os limites dele também. Exatamente, E, por outro lado, realmente discutir uma questão mais filosófica da questão da condição humana, do que faz o que é o ser humano e de que forma essas decisões governamentais esvaziam essa condição, essa humanidade de uma parcela relativamente grande da população. Veja, por exemplo, que a literatura tratava disso, né, das experiências, por exemplo, o Terceiro Reich. O Terceiro Reich, Meninos do Brasil. Meninos do Brasil, né? E o Frankenstein também na literatura, né? Dessa que o Mary Sheldon, né? O próprio Admirável Mundo Novo, na verdade, quando vai falar da ideia de que os bebês todos serão criados em laboratório, que eles vão receber a carga genética necessária para desenvolver as atividades para as quais eles foram pré-determinados, ou seja, não vai haver desperdício genético na medida em que, para um trabalhador braçal, eu vou investir na força física e não na inteligência, na intelectualidade, já trata com essa ideia de categorizar... E cada um vai ter seu destino, assim como os clones não fogem do seu destino. E predestinar um papel. E essa estratificação, ela já é geneticamente pensada, Geneticamente pensada. E aqui eu acho que é muito parecido isso também, né? Claro. E principalmente porque eles nunca sabem de quem eles são clones, né? Então, inclusive existe uma discussão entre eles no momento... Se por acaso se encontra o outro clone... Eu li o livro todo, como faço com todos, né? E no início eu achei meio chato, sabe? Depois eu comecei a achar melhor. Eu fiquei meio brabo até com esse livro no início, mas até falei com o André, né, o produtor, né, sobre esse livro. Mas depois ele ficou melhor, enfim. Que o começo, eu acho que ele propositadamente ele esconde essa questão. Isso. Então existe um segredo que as crianças talvez assim elas imaginam inconscientemente, elas sabem de que existe alguma coisa escondida deles, porque a condição deles é muito estranha. Eles não têm famílias, eles não vivem fora da escola, eles são confinados, são monitorados o tempo todo. Exatamente. Né? Então, a obra ela demora um pouquinho para engrenar, porque no início a gente tem essa descrição desse cenário que é normal, é cotidiano, é uma escola, é um internato, mas, por outro lado, nos causa um certo estranhamento porque alguma coisa existe. Eu também acho que é de propósito essa parte inicial muito descritiva, porque ele quer mostrar essa aparente normalidade, né? Então, é uma vida que tem aparentemente um cotidiano completamente normal, qualquer pessoa, né? Só numa alguma alusão, assim, a questão do clone. A coisa mais forte aparece no momento que eles vão discutir. E se eu encontrasse na rua o outro, né? O que faria, mas é proibido, não pode falar, não enfim. Pode falar, assim. Mas, e eu acho que é proposital, então, essa aparente normalidade para esconder esse segredo, né? Que lá pelas tantas é revelado, e principalmente, eu acho que tem um pouco, o Estado, ele encobre a vida deles, né? Todos desta aparente normalidade, acho que um pouco uma forma de espiar sua culpa, né? Por ter feito essa estratificação. É arrepiante, é muito cruel, né? Muito cruel. Na verdade... É uma obviedade, né? Mas é cruel. O sistema ele é extremamente perverso na medida em que, por um lado, eles são máquinas, né? Eles são seres criados para atender a uma finalidade específica, que é fornecer órgãos diante da necessidade dos seus... Né? De quem precisa. Exatamente. Mas a situação ela se torna muito cruel na medida em que eles recebem uma educação de qualidade, eles são incentivados às artes. As artes, exatamente. Então, isso é muito... isso talvez eu achei que foi o ponto mais... É como mutatis mutantes, é como fazer um porco de engorda. Sem dúvida.
Porque o peru para matar no peru Natal. para matar, enfim. Sem Quer dizer, dúvida. veja como a humanidade, essa é uma questão assim cruel de arrepiar o cabelo, isso aqui, de arrepiar o pelo, na não? verdade é mesmo. Que é a questão assim, o que evoluiu a humanidade nesses milhares de anos, né, da escravidão, do chicoteamento, depois enfim, Inquisição, todas as coisas que aconteceram, as pestes e as experiências, inclusive, com os seres humanos, a Segunda Guerra Mundial, terrível, né? É uma violência e só hoje, mais sutil. mas aí eu científica. queria É uma provocar violência vocês por uma coisa assim que óbvio, qualquer um que está olhando o programa vai dizer, mas ele não vai perguntar sobre isso, claro, que é a questão, qual é a diferença disto, que está aí no livro, que é de arrepiar o cabelo, né? E com o que aos poucos já está se fazendo, que é o cordão umbilical, quer dizer, uma criança que nasce para outra. Eu queria que vocês falassem também mutatis mutantes também. Essa é uma questão de bioética. Quais são os limites disso e até onde vai? Na verdade, eu até comentei com a Márcia um pouco antes, não é tão ficção assim o que acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados onde o aborto é permitido, as mães que passam por processos de inseminação artificial, elas fazem redução seletiva. O que é a redução seletiva? A mãe vai ser inseminada com vários óvulos fecundados e após a confirmação da gestação, a mãe tem o direito de escolher quantos óvulos fecundados ela vai querer manter. E os outros bebês já fecundados serão mortos no útero da mãe, né, para que ela não tenha essas gestações de muitos, né, de múltiplas. É um bom exemplo. Então, na verdade, nós estamos manipulando já a questão da vida. Eu também a gente estava comentando antes de iniciar o programa, o caso de crianças que têm leucemia e que muitas vezes, em função já de não existir mais outros recursos disponíveis, outros tratamentos, muitos pais decidem ter um segundo, um terceiro filho para ser um doador, né? Com o objetivo de criar material genético suficiente para buscar a cura desse filho mais velho que tem leucemia. Então, em realidade, hoje nós já vivemos em um mundo onde o ser humano, ele é fonte, né? Ele já é doador. E tem também a questão do exame, já existe aquele exame de saber o que você vai ter de doenças, enfim, e sim, já possibilidades. Eu queria que vocês falassem, depois do intervalo, né, que o Direito e Literatura faz um breve intervalo. O primeiro bloco já passou muito rápido, o assunto é bom. Na volta a gente continua a conversa sobre esse arrepiante Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Um instante só, já voltamos.